Eu já não concordava com o modelo tradicional há muito tempo. E chegou uma hora que eu não estava aguentando mais. Eu estava me sentindo mal, eu via os professores se sentirem mal, eu estava realmente ficando doente. E eu falei, ou eu aposento, ou eu mudo o que está aí, senão eu não vou ficar louca. Não, eu achei que não ia dar certo, porque o pessoal é muito bagunceiro, eu achei que ia virar uma bagunça e que ninguém ia fazer lição, e eu não tava botando nem um pouco de fé no projeto. Nunca tinha ouvido falar sobre esse método de ensino. Então, pra mim, ia ser tipo, não vai dar certo, não vou aprender nada, é melhor voltar no jeito antigo. A gente não via aprendizado, a gente não via como a gente ia ganhar nota. A primeira vez que eu ouvi falar do projeto foi no primeiro planejamento do ano, onde na hora que foi falado eu fiquei um pouco apreensivo, fiquei preocupado. Bom, eu tinha minhas dúvidas, porque é uma mudança muito radical, foi uma mudança muito radical. Mudou muito, é uma transformação muito grande. Mas com o passar do tempo eu fui me acostumando, todo mundo na escola foi se acostumando, o projeto e foi melhorando cada vez mais. Na minha sala, na minha opinião, a maioria gostou. 80% da sala gostou do projeto. Aí 20% no começo eles não gostaram, acharam que o projeto não ia dar certo. Mas conforme o projeto foi aperfeiçoando, eles começaram a interagir com o projeto e começaram a participar também. A gente fez a reunião e depois na segunda reunião, que foi quando a gente conversou com eles o porquê, eles falaram que melhorou e que estavam aprendendo sim, e que foi só um medo mesmo deles de mudar. Alunos que antes não faziam nada, hoje em dia eles fazem e tipo, se você for perguntar alguma coisa pra eles, eles ainda te ajudam. E antigamente no método antigo eles não faziam nada. Eles não sabiam nada. Sim, eles só faziam bagunça, zoavam com o professor, desrespeitavam o professor. Eu falava, eu não gostei do projeto e por conta disso e disso. Mas conversando mesmo, eu achei que algumas coisas deu certo e outras não, mas é isso. Eu já acho que, assim, teve parte que deu e teve parte que não deu, mas como ela disse, ela se destacou mais em geografia. Também vemos que tem uns professores que colaboram mais. Antes era só professor pra te explicar. Às vezes um colega ou outro ia te ajudar. Quando eu não entendia muita coisa, dentro da sala de aula eu tinha que ir até mesmo do professor. O professor às vezes estava muito ocupado, não tinha como explicar direito assim, daí ia lá na frente, explicava do jeito para a sala inteira entender e não entendia, mesmo assim não entendia do mesmo jeito. No método antigo, tinha aluno que ele conseguia entender, né? Quando o professor ele conseguia explicar, tinha aluno que conseguia entender assim mais rápido, né? Mas tinha aqueles alunos que tipo começavam a ouvir só o professor falando e não conseguiam entender nada. Porque às vezes a gente não entende e tem alguém que tá mais avançado que a gente, sabe? Acho que essa é a diferença. Você tem meio que a obrigação de acompanhar quem tá naquela velocidade. Tá mais avançado. Aqueles alunos que para aquele determinado assunto entenderam rapidamente e querem seguir. E aí você tem que fazer com que eles fiquem paradinhos ali para você atender aquele outro que tá perdido, que de alguma maneira não assimilou. Então, a partir do momento que você pede para aquele esperar e já vai tentar ajudar aquela outra criança, aquele outro adolescente, você já deixou o outro do lado. O projeto é diferente porque ele possibilita o avanço do aluno. Ele faz com que o aluno, eu já entendi isso, eu não preciso esperar o outro entender. O aluno não fica mais naquilo de sala de aula, lousa, professor, o estudante às vezes fica acanhado, não pergunta, finge que está entendendo e fica por isso mesmo. Hoje você está no seu grupo, se você tem uma dúvida, você pode conversar com os outros integrantes. Daí dá pra ele explicar individualmente nos locais, nos grupos assim. O Stênio, por exemplo, ele explica e ele, nossa, quando ele começa a explicar, ele não para. Ele não sabe a hora de parar, ele começa, ele não para. E ele explica tão bem que é muito mais fácil. É muito mais fácil do que na sala de aula. Porque na sala de aula tinha alunos que não deixavam ele fazer. Aí ele chegava na primeira aula, a gente tinha preguiça, estava com sono. Então tinha gente que acabava dormindo, não via aula. E agora não, agora você chega, você sabe o que você tem que fazer e você vai procurar ele e você tem muito mais interesse do que na sala de aula. E vinham me questionando, mas Matheus, se nós terminarmos a matéria do ensino fundamental, eu falei, nós vamos começar a matéria do ensino médio, e foi assim que aconteceu. Então você tem a opção de trabalhar diferente numa mesma sala, que o método tradicional não nos permite fazer isso. Colocasse um limite de conhecimento para eles.
Isso é feito na sala de aula. Com grupos menores, com aulas expositivas não obrigatórias. Né? Por que isso? Porque aquele que tem a vontade da aula, porque ele aprende ouvindo e escrevendo com o professor, ele vai até lá, tem essa aula expositiva, né? Ele não é obrigado a ir à aula expositiva. Ele vai se ele quiser. Caso ele não quiser aula expositiva, ele pode estar fazendo as aulas normais em grupo. Por isso o projeto é melhor. Tira as suas dúvidas do jeito que você quer. Eu acho que a gente fica mais interessado, né? Porque tem tudo mais explicadinho, a folha certinho, qualquer coisa você vai lá e chama o professor, aí tá lá, você faz no seu tempo. Ele instiga o aluno, ele procurar aprender mais. A gente aprende muito mais com ele. Tipo, você ter sua autonomia e você correr atrás do que você quer aprender. Você só tem o seu roteiro e você tem que se virar. Não tem um professor toda hora colocando na lousa e falando pra você, não, você vai aprender isso, você meio que viaja. Então, você fica mais focado em aprender. Eu acho que em algumas matérias sim, mas em outras não, porque como as salas praticamente todas lá fora, você tem que ficar correndo atrás do professor, você perde muito tempo disso. É claro que é necessário muitas adequações ainda. O espaço físico, nós precisamos de adequações nos espaços, precisamos criar novos espaços, espaços cobertos. Eu até gosto de falar um galpão, né, onde nós pudéssemos abrigar o projeto, um galpão cultural. O comportamento dela era tenso, tanto em casa, no nosso convívio, era muito difícil, era muito complicado. A escola, a Lohane, ela ficava mais em casa do que na escola, porque semana que ela não estava de suspensão, ela era uma convocação, era uma advertência, então assim, era bem complicado. Eu cheguei a um ponto de desistir da minha filha, para falar a verdade, né? Cheguei a um ponto para desistir dela, porque é muito forte. A antiga forma de aprendizado? Não, pois o professor ele é estressado porque ele não quer ensinar, mas ele é obrigado, então ele ensina de qualquer jeito. O aluno ele é estressado porque ele é obrigado a aprender, mas ele não quer aprender, então ele aprende de qualquer jeito. Os dois lados estão coedindo, digamos assim. Não sei se essa palavra existe. No projeto, o professor ele se sente bem com si mesmo, pois ele tem que ensinar e ele gosta de ensinar, ele quer tentar dar um futuro para o aluno. O aluno ele se sente bem tentando aprender, porque ele sente curiosidade e ele corre atrás. Os alunos vinham para a escola só por vir mesmo, sabe? Tipo, porque já tinham em mente que iam chegar na escola e iam ficar das 7 horas ao 12h20 escutando o professor falar. Por mais que seja legal a aula, por mais que esteja bom, que o professor seja legal, que goste do professor, sabia que ia ter que ficar sentado ali, escutando o professor falar e escrever na lousa o dia inteiro. O sistema antigo não alimenta o seu interesse. Você é obrigado a copiar uma coisa e você não vai aprender. E agora o sistema de agora, com o projeto, ele acaba te aproximando mais do professor e você acaba tendo mais respeito por ele. Mais interesse pela matéria. De acordo com o que o professor tinha explicado que o local estava disponível, o aluno escolhia o local e a matéria que ia fazer e o horário que ia fazer a matéria. Melhorou por causa que você pode fazer no lugar que ele supõe você fazer tudo, você faz no refeitório ali, você faz mais aberto ao público lá e faz direito. E aprende mais, Marcos. Né? E aprende mais. E aprende mais também. Tem aluno que não faz nada, tem aluno que deixa pra última semana pra fazer tudo. E nas outras só anda pela escola e tal. Mas, aí eu fico pensando, é melhor assim do que do método antigo, que influenciavam a gente a ser burro, a ser pessoas que não tivessem opinião própria. Agora com o projeto não, com o projeto como você pesquisa mais, você sente mais interesse, você começa a ter mais opinião própria e não segue tanto a cabeça das pessoas. E agora aqui com o projeto tem alunos que não faziam nada que hoje em dia fazem tudo também, né? Sim. Antigamente as aulas eram chatas, com esse projeto aí agora tá ajudando muito, viu? Tá desenvolvendo muito a mente, né, do aluno. Eu tinha grande dificuldade na matéria de história e eu fazia junto com as meninas, né? Mas aquele dia eu percebi que eu estava fazendo sozinha, não estava precisando de ajuda de ninguém, pois eu tinha corrido atrás então eu tinha corrido atrás daquilo, então eu pude aprender, eu pude fazer sozinha. Aquele dia eu me senti orgulhosa de mim mesma. A oportunidade para o estudante de estudar sozinho.
a autonomia dele mesmo. A gente traz os textos, mas é ele que vai buscar. Da criança perguntando, professor, eu posso ler todo dia? Isso é maravilhoso, porque ele pode ler todo dia. E foi ficando de um jeito mais prático para todos. Todo mundo já foi saber que tinha que pegar, fazer o que, cada dia tal coisa. As salas expostas, locais. Foi uma melhoria para a escola, porque antes você ficava preso na sala, sem fazendo a lição, mas de uma forma meio entediante. Quase não entendia. Você não entendia direito. Eu cheguei numa escola e eu saí muito mal da escola, eu saí decepcionada. Porque todos os professores me colocaram como se fosse num paredão com a diretora e eles me massacraram, porque eles disseram que a minha filha, ela era daquele jeito por causa de mim. Por que o problema está em mim? Não, a Lohana, o problema está em você. E eu saí de lá arrasada, eu não tinha palavras, eu só chorava. Antes do projeto eu só bagunçava, tacava giz do professor, nossa, batia em carteira, estragava os material da escola. Tudo mais, entendeu? E foi indo assim, os alunos me chamavam e eu também chamava aluno para bagunçar. E assim foi evoluindo, eu só bagunçava. Depois que o projeto chegou, acabou isso, eu só lição, matéria, entregando trabalho, tudo, essas coisas. O projeto, eu aprendi, foi mais rápido a aprendizagem do roteiro de geografia, eu aprendi mais. E tipo, na tradicional, eu acho que nós não estaríamos nem nesse volume de matérias que a gente está em geografia. E outras também deram certo, mas tipo, teve a que não deu certo, a que eu não consegui acompanhar por conta de algumas falhas que teve no projeto, que foi dito que teria, mas não teve. E os roteiros deveriam ser mais individualizados, coisa que nós não conseguimos realizar nesse ano, para atender cada aluno individualmente. E precisamos também efetivar a tutoria. Nós não conseguimos fazer nesse ano a tutoria. Talvez alguns alunos tenham ficado perdidos por isso, talvez não tenham até nem entendido o que é um tutor. Só queria faltar e tipo hoje... hoje tô fazendo bem mais lição, óbvio. Antigamente, você perguntou de antigamente, né? Antigamente só fazia o quê? Bagunça, né? Sentava com meus amigos, sentava no fundão, era daquele povo do fundão, não fazia nada, ficava só gritando, jogando papelzinho, jogando avião. Hoje já tô melhor, tô entre grupos de 4, eu, meu amigo Emanuel, Leonardo, o William, e tamo lá, fazendo todas as lições, e é isso. Quando eles foram inseridos no projeto, eu enxerguei o Pedro e o Leonardo que eu tinha aqui como parceiro. Porque eles realmente perceberam quanto eles podiam ser úteis para eles e para os colegas. Ela começou a comentar do projeto, uma coisa que ela não fazia em Guarulhos. Ela não conversava comigo sobre a escola. E ela começou a conversar e eu comecei a perguntar para ela, filha, como que é o projeto? Aí ela falou, mãe, o projeto, a gente não precisa ficar dentro da sala de aula, a gente pode escolher o lugar que a gente quer fazer, o que a gente quer fazer. Os professores fazem um roteiro, ela me explicando, né, entrega pra gente, e a gente vai ter um prazo ali para entregar aquele roteiro. E a gente pode escolher, mas o mais legal, assim, que além do prazo que a gente tem, né, a gente pode escolher onde a gente pode fazer. Porque o que ela colocou pra mim? Que tá na sala de aula ali trancado, aquilo ali fazia com que ela se sentisse mal, aquilo irritava ela. Antigamente, antes de conhecer o projeto, assim, eu era uma garota totalmente diferente, era uma menina agressiva, nossa, muito diferente, muito diferente. E hoje eu posso ver que eu melhorei bastante em, tipo assim, comportamento, nota, tudo. Hoje eu respeito mais os professores, hoje eu sou mais sossegada, assim. Eu mudei bastante depois do projeto. Tem que continuar assim, e ano que vem tem que ir pro 6º ano, e depois ir avançando em mais e mais salas, porque o projeto é muito bom e ajuda muito. Eu acho ainda que as outras escolas deveriam aplicar ele também. O projeto é bom, ensinou mais do que estava ensinando na sala de aula normal. Eu gostei muito do projeto. E conforme foi caminhando o projeto, ele foi pegando a forma das pessoas que participavam nele, da comunidade que está ali naquele local.